Fala galera, beleza? Então vamos lá para mais uma videoaula, né? Continuando nosso mini curso aí de PHP mais SQL utilizando MVC, tá bom? Então galera, nas últimas aulas nós vimos toda a configuração, né, do nosso ambiente, alguns arquivos de configuração também, importação dos arquivos do nosso framework lá. E também vimos o processo de incluir já e o processo de consultar, tá bom? Então, dando continuidade agora, a gente vai ver o processo de alterar os dados, ou seja, a gente vai ter que alterar os dados desses usuários aqui, tá? Para cada usuário específico, a gente vai alterar os dados desse usuário. E depois nós vamos ver o processo de excluir, tá bom? Então, como eu disse anteriormente, cada parte do CRUD, entendeu? Vai ter uma videoaula específica, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou ter aqui, tá? Fechar os arquivos. A minha tela de consulta, tá bom? Esse aqui é o meu arquivo de consulta, tá vendo? Consultar o usuário, tá? Nesse meu arquivo de consultar, no qual eu já passei todo o processo para vocês, que tem aqui a gente inclui menu, inclui default, chama o controle usuário com o processo consultar. Vocês estão vendo aqui? Beleza, o mesmo processo que a gente fez anteriormente, tá? Aqui nós carregamos os nossos dados e aqui embaixo, vocês repararam, vou até destacar um pouquinho mais aqui. Nós temos essa TD aqui com dois botões, tá vendo? Um HF para esse botão aqui, que é o botão de editar, tá bom, pessoal? E um HF para o botão de excluir. Nós vamos trabalhar agora com o botão de editar, tá bom? Depois nós vamos trabalhar com o botão de excluir. No editar, eu tenho aqui um HF me redirecionando para o editar usuário, tá vendo? HF vai me redirecionar para o editar usuário.php. E depois aqui eu tenho uma interrogaçãozinha, que é o que? Eu vou passar um get, eu vou passar um valor através da URL, entendeu? E com o get eu vou obter esse valor que foi passado na minha URL. Eu estou passando aqui um get id igual a id, ou seja, o id vai ser igual ao id do usuário, ou seja, eu vou ter que editar um usuário específico, eu não posso fazer um alter em mais de um usuário, tem que fazer o alter no usuário específico, tá bom, galera? Então vamos lá, então estou passando id igual a id no meu get, tá? Na minha URL, na verdade, tá bom? E aqui no editar usuário, que vai entrar as peculiaridades do alterar, tá bom? Então vamos lá, mesmo processo, incluo meu menu, inclua meu default, e aqui eu vou passar o require once, controle usuário, estou chamando meu controle. Mas para o meu controle agora eu vou passar um processo diferente. Já passei o processo de incluir, já passei o processo de consultar, tá? Agora eu estou passando o processo de editar para o meu controle, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Passei o processo de editar e chamo meu arquivo JavaScript de validação. Por que eu tenho que chamar meu arquivo JavaScript de validação agora? Porque agora nós vamos estar trabalhando com dados dentro de um formulário. Toda vez que eu trabalhar com um formulário, eu tenho que carregar meu arquivo de validação para o JavaScript, tá bom? Mais embaixo nós temos um form, tá? Que é onde vai estar os dados do usuário, onde ele inclui os dados. Foi para a consulta, na consulta ele vai editar, então ele vai ter que voltar para um form para ele poder editar esse cadastro dele, tá bom? Então aqui ele abre o form com action vazio, com id form, com name form. E o método que esse formulário vai passar é o post. Esse formulário vai passar em método post, depois lá para o nosso controlador, tá bom? Aqui eu chamo o nosso laço condicional while com o MySQL thread array. Que é o que, pessoal? Nós vamos ter que exibir nesse formulário os dados que está cadastrado no usuário, entendeu? Quando a gente vai editar, quando a gente vai alterar alguma informação, quando a gente volta para o formulário, esse formulário tem que trazer o que já está cadastrado, entendeu? Para nós podermos alterar esse formulário, tá bom? Então tá bom. Então a gente vai botar aqui, depois do nosso form, a gente vai botar
nosso laço, tá? Vai fechar lá embaixo nosso laço. Dentro do nosso laço a gente vai ter os nossos inputs. A gente vai carregar aqui. Como que a gente vai carregar para dentro de cada linha? Aliás, para dentro de cada input, para dentro de cada linha do nosso form, a gente vai carregar esses dados que estão persistidos lá no banco. A gente vai passar aqui o input normal, como se fosse um input de cadastro, tá, pessoal? Atentar para o ID e para o name, tá? Tem que estar certinho. E a gente vai passar o value. E dentro do value, esse value vai receber a linha, assim como nós fizemos na consulta lá, tá? Mas ele vai receber de um determinado usuário. A gente vai ver isso depois lá no nosso controle, tá? Aqui na query, ele vai pegar o ID e vai testar a condição na query, tá bom? Vai entrar um array lá dentro da nossa query. Então aqui, ó, o value ele vai buscar um nome para o input nome, tá? No nosso caso aqui, nosso formulário tem nome, e-mail e senha só. Nome, e-mail e senha. Então ele vai passar nome, tá? Pro nome, e-mail, tá? Valor e-mail pro input e-mail e valor e senha pro nosso input senha. Tá bom, galera? Se eu trocar aqui telefone por senha, ID. Senha, name, senha. Nesse caso aqui, senha na verdade não seria alterado dessa maneira. Teria uma forma única para alterar a senha do usuário. Isso aí num painel dele e tudo mais. Mas como para fins de teste aqui, nós vamos alterar a senha por aqui. Tá? Não estou botando senha input, type password aqui agora, porque eu quero que realmente a senha do cara apareça lá, tá bom? Para o cara poder botar a senha dele, tá? E a gente vai carregar a senha para lá, tá? Tudo isso a fins de teste, tá? E depois, carregando os dados com value dentro do campo do formulário dele, nós vamos sair do nosso laço de repetição aqui, da nossa estrutura condicional, tá? E vamos entrar aqui no nosso button, vai ter o botãozinho lá para ele editar. Ou seja, a gente vai repetir aquele button lá do cadastrar. Ou seja, vai ser um cadastrar, na verdade. O alterar, na verdade, ele passa por um cadastrar. Mas a única diferença dele é o quê? É que ele tem que ter esses dados do usuário no form já. Quando você botar editar, ele tem que trazer esses seus dados, entendeu? Porque você vai estar editando, entendeu? Você já tem os dados persistidos, você só vai alterar. Então, a diferença é essa. Então, a gente passa aqui o name button, edit button, valor editar, tá bom? E o on click. Vocês não esqueçam do on click, que vai testar lá o meu formulário. Validar document.form. Isso daqui é o ID do meu formulário. Esse ponto .form aqui é o ID do meu formulário. Não pode esquecer disso. E depois ele vai passar como no input um elemento hidden, que é um elemento oculto, que ele não aparece no código. Isso tem que estar dentro do nosso form, tá? Um input hidden com name ok. Ou seja, ele vai testar isso aqui lá naquele if lá no meu controlador, assim como foi no método de inclusão. Tá bom, pessoal? Então eu passo aqui o ok, tá? E agora a gente vai lá abrir o meu controlador. Opa, abriu o controlador. Abrindo o controlador, mesmo esqueminha. Carregou a classe usuário. Iniciou minha função processo, mas só que qual foi o processo que eu passei lá? Editar. Então, pulou o incluir, pulou o switch case consultar, vai entrar aqui, ó. Aqui ele vai entrar no switch case editar, que foi que eu passei lá, tá bom? Entrando aqui, o que ele faz? Carrega, cria variável global linha, cria nosso conjunto de dados ou nosso resultado, cria o nosso objeto, ou seja, instancia a nossa classe, tá? Cria aqui o nosso objeto usuário e aqui vai ser pego aquele get que eu falei para vocês, que vai passar lá no botãozinho, através da URL, tá bom? Ele passou o get no botãozinho, tá? E vai vir aqui, passou o ID no botãozinho, ele vai testar aqui agora. Ele vai chamar o objeto chamando aqui a consulta, tá? Opa, não, isso aqui tem que ser o alterar. Não, isso aqui é consulta mesmo. Ele vai chamar o método com a consulta, tá bom? Chamou o método com a consulta, que isso daqui vai ser o que vai carregar os dados para lá, tá? E vai fazer lá select from
usuários, where id igual a get id, ou seja, esse get id é aquele idzinho que eu passei lá na minha visão, onde esse id aqui, ó, é igual ao id do usuário específico. A gente vai ver isso depois lá quando a gente for na camada de visão, lá no botão. Vou mostrar para vocês onde vai passar aquele idzinho ali, tá bom? Carregou a linha, carregou o resultado, tá bom, pessoal? Agora ele vai testar o OK do forma editar. Ele vai testar esse header aqui, o elemento header. Ele vai testar esse OK aqui. Caso isso for igual a true, desculpa, pessoal. Caso isso for igual a true, tá? OK, igual a true, ele vai entrar aqui. Ele vai entrar nesse if. O que ele faz nesse if? Ele pega o objeto e vai enviar lá para o método, para a função alterar da nossa classe usuário, tá? Nossa classe de modelo de domínio, que vai fazer interação com o banco. Então ele vai enviar para o método, para a função alterar, vai enviar o post name, o post e-mail e o post senha e o get id. Ou seja, ele vai ter que alterar um usuário específico. E como é que ele vai alterar esse usuário específico? Através do get id, que ele vai pegar lá. O get, ele obtém a variável da URL, tá bom, pessoal? O post não. O post obtém as variáveis vindas de um form. O get não. O get é da URL, tá bom? Então, fazendo isso, a gente vai incluindo aqui, tem as mensagens de alerta, né? Alterado com sucesso e redirect, tá bom? Então, vamos lá para a nossa função alterar da classe usuário. Cliquei aqui, abriu minha classe usuário. Eu abri minha função alterar. Na minha função alterar, eu tenho minhas variáveis nome, e-mail, senha e ID. Muito importante, tá bom, pessoal? E em seguida, eu crio aqui a minha variável update, que vai fazer a query de update. Update usuário set, nome igual a nome, e-mail igual a e-mail, senha igual a senha, where aqui que vai alterar o cara específico, where id igual a id, tá? Essas variáveis aqui são essas variáveis aqui, tá? Que estão sendo carregadas lá do nosso controlador, tá bom? Através do post. Aí criamos aqui o nosso objeto, abrimos a conexão, fazemos a nossa query, tá? Passamos lá para a classe de conexão a nossa query com o update, tá? Aqui carregamos a linha, mais que ali, tá? E o nosso resultado, tá bom, pessoal? Salvamos aqui, beleza? E depois ele vai lá, vai entrar em conexão de novo. E aqui em conexão, fez a conexão, montou a conexão estabelecida. Ele vai entrar na função query, tá? Qual ele vai receber aqui o SQL, tá? E vai fazer a nossa atualização no banco de dados, tá bom, pessoal? Ele vai passar essa query aqui lá para o banco de dados, tá bom? Então, galera, é isso. Vamos testar lá. Vamos lá no consultar, onde tem nosso botãozinho digital. Vocês podem ver ó, que quando eu boto o mouse aqui em cima do editar, desse editar aqui, lá embaixo, no rodapé da minha página, no canto inferior esquerdo, aqui, ó, exatamente aqui onde está o mouse, vai aparecer uma URLzinha ali. E aparece a localhost, tal, editar usuários.php, interrogação ID igual a 1, que é o ID desse usuário. Você pode ver que o código desse usuário está passando no ID. E no de baixo, ID igual a 2. Se tivesse mais usuários, ia passar ID igual a 3, ID igual a 4, ID igual a 1 milhão, não importa. Ele vai carregar o ID de acordo com cada usuário, tá vendo? Então, eu vou passar esse ID na minha URL, tá bom, pessoal? Então, eu vou clicar aqui no editar aqui, ó. Você pode ver que ele vai para a tela de edição, tá? Aqui, ó, com os dados que está lá, Marcos, realmente. Vamos voltar lá para a gente ver. Aqui, ó, esse usuário aqui, Marcos, ele vai carregar o nome, o e-mail e a minha senha, tá? Carregou meu nome, meu e-mail e minha senha. Vou clicar no outro para vocês verem que vai exatamente o usuário específico. Vai carregar o teste agora aqui, ó. Carregou o teste, tá vendo? Vai carregar o usuário específico, tá bom, pessoal? A gente vai editar aqui o teste, então, tá? Ele passa aqui, ó, a URL com o ID igual a 2, tá vendo?
que é o ID desse carinha aqui que ele vai editar, que ele tem que editar um cara específico, ele não pode editar todos, tá? E através desse ID aqui que ele vai pegar e vai fazer os URLs na nossa query de update, tá bom? Então teste aqui, eu vou botar teste alterado, e-mail alterado e senha alterada, tá? E vamos editar. Alterado com sucesso, vai redirecionar para nossa página de consulta. Então eu tenho aqui o teste alterado, teste alterado, teste alterado. Vocês podem ver que atualizou, tá bom, pessoal? Lá no banco de dados, teste alterado, senha alterado, nome alterado, tá bom? A gente está novamente, voltar para teste. Teste, tirou alterado, tirou alterado e edita, alterado com sucesso, alterado, tá bom? Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais essa videoaula aí. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá bom? Dúvidas, vocês podem postar aí. Eu vou deixar meu e-mail também para vocês me mandarem e-mail quando vocês quiserem. Esse código aqui não está muito comentado, eu sei que isso vai gerar questionamento, mas antes de postar lá para vocês, eu vou comentar todas as linhas, assim como eu estou falando aqui para vocês, tá? Entrando em linha por linha, explicando cada detalhe do código, tá bom? Para vocês verem, tá? E vocês vão ver que vai ser bem fácil. Depois, vocês, de acordo com a necessidade de vocês vão implementar formulários maiores, edições maiores e tudo mais. Tudo bem? De acordo com a necessidade de cada um. Próximo aula nós vamos ver então a exclusão dos usuários, tá bom, galera? Então, pessoal, eu vou finalizar essa videoaula aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.